Estamos ok, Maharaj. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadama Hyam Dadati Swapadantika Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Karuna Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya. Bom, gente, hoje nós vamos ler sobre a vida de alguns grandes Vaishnavas, porque a biografia deles são pequenas, tá? As biografias maiores a gente já leu, então por isso que a gente vai ler, né, sobre alguns devotos. Tá? Então, primeiramente, a gente vai ler sobre a vida de Lokanatha Goswami, um outro grande acharya da nossa associação discipular. Então, o Chaitanya Charitamrita menciona Lokanatha Goswami. Sange Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Raghunatha Bhatta Goshai Ara Lokanatha. Então, quando Urupa Goswami ficou imatura, estava acompanhado de Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami e Lokanatha Das Goswami. Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada fornece a seguinte informação sobre Lokanatha Goswami. Shri Lokanatha Goswami era um associado pessoal de Shri Chaitanya Mahaprabhu e grande devoto do Senhor. Ele residia em Katyapara. Seu pai era Padmanabha e seu único irmão mais novo era Pragalabha. Seguindo ordem de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Lokanatha foi morar em Vrindavana. Ele estabeleceu um templo chamado de Gokulananda. Templo de Gokulananda. Shri Narottam Das Thakur escolheu Lokanatha Das Goswami para ser seu mestre espiritual. Ele era o seu único... Só um minuto. Ele era o seu único discípulo. Porque Lokanatha Das Goswami não queria que seu nome fosse mencionado no Chaitanya Charitamrita, não o vemos com frequência naquele livro famoso. Então, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente leu já sobre a história de Srinivasa Acharya. Srinivasa? Desculpem, deixa eu só ver aqui. Não, acho que Narottama Das. Né? Exatamente. Narottama Das foi o único discípulo de Lokanatha Goswami. Era muito humilde. Vocês lembram da história? Acho que a gente contou aqui, não foi? Que ele pediu a Lokanatha, né, para ser discípulo e Lokanatha não queria. Então, ele ficou durante 1 ano fazendo um serviço para Lokanatha, o serviço de limpar, né, o lugar onde Lokanatha ele fazia suas necessidades, né? Então, como era no campo, assim, então tinha sei lá, algum lugar, né, um lugar no campo onde Lokanatha fazia suas necessidades, e aí, secretamente, todo dia,
né? Narottama Das ia lá, limpava tudo, deixava o banheiro todo limpo, todo dia. Durante um ano. Acho que eu vou adotar essa regra aqui. Está muito fácil, não é não, Ciro? Ciro fica de rede, fica deitado na rede, tomando água de coco, né? Esperando que eu vá lá. Né? Não está achando muito bom, não, Ciro? Está muito fácil esse negócio, não está, não? É, Hã? dá O que certo. você acha, Paramba? Paramba, você tem que apertar mais ele aí, Paramba, para ver se pode testar o cara, Paramba. Esse é uma inversão de valores, né, Maharaj? Nesse caso aqui, o guru está servindo o discípulo, né? Não está certo, não, né? Não, mas o guru sempre vai servir os discípulos. Mas o problema é que o discípulo também tem que servir ao guru. O negócio é esse, né? Porque a gente tá aqui instruindo, está orientando, a gente está servindo, na verdade, né? Agora o cara fica tomando água de coco na rede, ainda quer que eu vá para Fortaleza. Como é que é isso, Prabhu? Prabhu, você tem que jogar duro com Mas, ele aí. Hã? mas o Parama tá querendo aqui a ideia é a gente ajudar mais as outras pessoas a ter associação com o senhor. Paramba, isso é conversa fiada, Paramba. Tem que jogar duro com esse cara aí, Paramba. Tem que testar. Você tem que ser como o Maia. Maia está sempre testando os devotos para poder só voltar para Cristo mesmo quem for devoto puro. Da mesma forma, tem que testar aí os meus futuros discípulos, Prabhu. Jogar duro mesmo com esse povo. Mas Parama aqui ele joga duro, Parama aqui ele é devoto para tem que ajudar lá no templo, tem que fazer muita coisa, porque senão Parama não dá nem estada. É Parama é duro. mesmo? Brincadeira, gente. Então, mas é isso, né? Isso também aconteceu com Bhaktisiddhanta, né? Gorakshora Das Babaji também não queria iniciar, né? Então, Bhaktisiddhanta teve até que pelo menos assim, já ouviu, né? Existem muitos relatos, mas ele disse que ia pular da ponte, ia amarrar uma pedra e ia pular da ponte, porque Gorakshora não queria dar iniciação para ele. Então, quando Gorakshora viu a determinação dele, está bom, vou iniciar você. Né? Então, faz parte, né? Então, vamos continuar. Então, vocês estão vendo aqui que Lokanatha também era tão humilde que não queria que o nome dele fosse citado no Chaitanya Charitamrita. Ah, bom, Narottama Das Thakur escreveu um pranama mantra para Lokanatha Goswami que diz: adoro os pés de lótus de Srila Lokanatha Prabhu, o filho de Sri Padmanabha. Ele é o depósito de serviço unidirecionado aos pés de lótus de Sri Radha Vinoda. Bonito, né? Então, no vilarejo de Talokori Gram, no distrito de Yashohara, viviam o pai e mãe de Sri Lokanatha Goswami. O pai se chamava Padmanabha e a mãe Sri Sita Devi. Sri Padmanabha Bhattacharya era um seguidor muito querido de Sri Adwaita Acharya. Certo dia, Sri Lokanatha Goswami nasceu na casa de Sri Padmanabha e Sri Sita Devi. Seu irmão mais novo chamava-se Sri Pragalabha Bhattacharya. Os descendentes de Pragalabha ainda vivem em Talokori Gram. Desde sua primeira infância, Sri Lokanatha era indiferente à vida familiar. Certo dia, deixando sua mãe e pai e o lar para sempre, foi a Mayapur, em Navaduipa. Ele foi tomar darshan dos sagrados pés de Sri Gauranga. Bom, aqui não fala a idade que ele tinha, né? Sri Gauranga Deva abraçou Lokanatha Goswami com grande afeição e logo mandou que ele fosse rapidamente a Vrindavana. Porém, Lokanatha Goswami podia entender, por certas evidências, que Shri Chaitanya Mahaprabhu iria deixar o lar e tomar sannyasa dentro de 2 ou 3 dias. Por isso, ele
estava em grande ansiedade. Shri Chaitanya Mahaprabhu conseguia entender a mente e coração de Lokanatha Goswami e consolou-o dizendo: seremos reunidos novamente em Vrindavana. Com relação a isto, Shri Narahari Chakravarti escreve em seu Bhakti Ratnakara: enquanto ele chorava e chorava, despejando seu coração aos pés de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Lokanatha sentiu que era apanhado e que Shri Chaitanya Mahaprabhu o abraçava. Mais tarde, quando Lokanatha se despedia dele, o Senhor transmitiu-lhe uma mensagem confidencial que muito o consolou. Depois disso, ele ofereceu sua alma aos pés de lótus de Srimad Mahaprabhu e, após prestar pranamas a todos os devotos, ele seguiu seu caminho para Vrindavana. Depois disso, Lokanatha Goswami nunca mais retornou à vida familiar. Em vez disso, afligido pela profunda separação de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele começou a vagar de um local sagrado de peregrinação até o próximo. Gradualmente, após visitar muitos locais santos, chegou a Vrindavana Dham. Nesse interim, Shri Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa e foi a Jagannatha Puri. Após permanecer em Puri durante algum tempo, o Senhor teve a vontade de salvar as almas caídas e assim começou sua jornada pelo sul da Índia. Ouvindo sobre a viagem do Senhor pelo sul da Índia, Shri Lokanatha também foi para lá em busca do Senhor. Shri Chaitanya Mahaprabhu, após visitar muitos locais sagrados de peregrinação no sul da Índia e de novo retornar a Jagannatha Puri por algum tempo, finalmente chegou a Vrindavana. Ouvindo isso, Lokanatha Goswami rapidamente foi a Vrindavana. Nesse meio tempo, Chaitanya Mahaprabhu já se fora para Prayaga Dham. Chegando a Vrindavana e não encontrando Mahaprabhu, Lokanatha ficou desolado. Resolveu acertar tudo, partindo na manhã seguinte para Prayaga, a fim de encontrar o Senhor. Naquela noite, o Senhor veio até ele num sonho e consolou-o, dizendo: ó Lokanatha, fica em Vrindavana. Não quebrei minha promessa. Já cheguei em Vrindavana e ali resido em outra forma. Dessa maneira, sempre manterás minha conexão. Alguns dias depois de Sri Lokanatha Goswami, Sri Lokanatha Goswami, por acaso, encontrou os mais queridos seguidores de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Rupa, Shri Sanatana, Shri Gopala Bhatta, Shri Bhugarba e outros. A troca de amor divino entre eles foi maravilhosa. Eram todos da mesma mente, mesmo coração. No meio dos Goswamis, Lokanatha era Mangalacharana. Lokanatha era o mais velho, Estava plenamente absorto em prema. Em seu Mangalacharana, ao Haribhakti Vilasa, Shri Sanatana Goswami oferece seus respeitos a Lokanatha Goswami. Ofereço minhas reverências a Shri Kashishwara Pandita, Shri Lokanatha Goswami e Shri Krishnadas Kaviraj Goswami, que são muito queridos por Shri Govinda em Vrindavana, tendo se abrigado a seus pés de lótus. Shri Lokanatha Goswami vagou através das 12 florestas de Vrindavana em grande êxtase. Numa das florestas ali, existe um vilarejo chamado Umaral. Ele ficou por ali algum tempo, às margens do Kishore Kunda. Tinha muito desejo de estabelecer a adoração da deidade
e prestar serviço a Krishna daquela maneira. Compreendendo a aspiração de Lokanatha por servir, o próprio Krishna apareceu diante dele e ofereceu a Lokanatha uma vigraha, uma deidade, né? Dizendo: adora esta deidade aqui. O nome dessa deidade era Radha Vinoda. Após dar-lhe a linda deidade, o Senhor repentinamente desapareceu. Com isso, Lokanatha Goswami ficou cheio de ansiedade. Vendo-o absorto em preocupação, Radha Vinoda sorriu e disse: por que me trouxestes aqui? Vim aqui pessoalmente só para satisfazer teu propósito. Que desejas de mim? Vivo aqui na floresta, perto do vilarejo de Umaral, junto a esse Kishorikunda, que vês diante de ti, é que faço minha residência. Agora deves dar-me algo de comer e rápido. A alegria de Lokanatha Goswami não tinha limites. Ele flutuava nas ondas de prema. Depois disso, preparou uma oferenda para o Senhor comer. Após ofertar fino arroz numa folha fresquinha de banana para a deidade, experimentou grande êxtase por oferecer sua vida aos pés de lótus do Senhor. Ficou extasiado ao absorver a beleza nectária do Senhor. Depois disso, ofereceu um leito de flores e fez com que o Senhor descansasse. Shri Lokanatha Goswami fez deste local seu lar. Os habitantes locais e vaqueiros queriam construir um bhajana kuti para ele, mas ele se recusou a aceitá-lo. A fim de proteger a deidade, preparou uma bolsa de pano que mantinha ao redor do pescoço toda hora. Shri Radha Vinoda ficou como um colar de joias ao redor do pescoço de Lokanatha Goswami. A bolsa de pano era o templo dele. Essa era a prática de Lokanatha Goswami até o dia em que desapareceu desta terra. E é um exemplo de vairagya estrita que mantinha. Com grande cuidado, ele sempre se mantinha em associação com os Goswamis de Vrindavana. É muito difícil descrever exaustivamente a vida e passatempos de Lokanatha Goswami, que era muito querido de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus queridos seguidores, começando por Sri Rupa e Sri Sanata, desapareceram, Sri Lokanatha Goswami não conseguia tolerar a separação. Depois disso, seu único propósito na vida era estabelecer os desejos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Lokanatha Goswami deu o mantra Diksha a Shri Narottam Das Thakur. Não há menção no Shastra de que tenha aceito algum outro discípulo. Narottam Thakur servia a ele secretamente, indo na calada da noite até o local onde Lokanatha evacuava e limpava a área cuidadosamente. Vendo a humildade de Narottam, Lokanatha aceitou. Srila Lokanatha Goswami, na velhice adiantada, enquanto realizava seu bhajan em Khadiravam, em Harayagram, passou desta para os passatempos eternos e manifestos do Senhor. Naquele local existe um kunda chamado Sri Yugala Kunda. Às margens desse kunda, Sri Lokanatha Goswami entrou em Samadhi. Dizendo que quando Krishnadas Kaviraj Goswami foi até Lokanatha Goswami e solicitou suas bênçãos para compilar o Shri Chaitanya Charitamrita, Lokanatha concedeu suas bênçãos, porém proibiu Kaviraj Goswami de mencionar seu nome no Chaitanya Charitamrita. Por medo de violar a ordem de Lokanatha, Kaviraj Goswami mencionou apenas brevemente
no Chaitanya Charitamrita. No dia de Krishnastami, durante o mês de Shravana, ele entrou nos passatempos eternos do Senhor. Srila Narottam Das Thakur Maharashaya ora da seguinte maneira aos pés de lótus de seu Gurudeva. Ó Lokanatha, ó Gurudeva, se lhe agrado, por favor, mantém-me ao abrigo de teus pés de lótus e lança teu olhar misericordioso sobre mim. Por tua graça posso encontrar a perfeição da realização interna. E por tua misericórdia poderei algum dia encontrar Sri Chaitanya e Radha Krishna. Se não fores misericordioso comigo, então o que farei? Por favor, apenas uma vez realiza o desejo de meu coração. Nos 3 mundos de nascimento e morte, ninguém está mais necessitado de tua misericórdia. Por favor, dai-me tua graça e concede-me um lugar a teus pés de lótus. Dia e noite canto as qualidades e passatempos de Radha e Krishna. Ainda assim, a aspiração interna de Narottam pelo serviço a Sri Radha Govinda e Chaitanya Mahaprabhu só conseguirá se realizar através de tua graça, ó Lokanatha Goswami Prabhu. Jai. Agora vamos ler sobre a vida de Narahari Sarakara Thakur. Maharaj, antes do senhor. O próximo Goswami, na leitura o senhor mencionou, eu não entendi bem, a deidade estava dentro de uma bolsa, ele mantinha dentro da bolsa, é isso? Era o templo era a bolsinha. Uhum. Acho que deviam ser deidades pequenas, né? Então, para onde ele ia, ele carregava a deidade. Legal, né, Parama? Topa a ideia aí. Ok? Era só isso? Ok, era só isso. Eu fiquei com dúvida se era isso mesmo. Tá bom, só a confirmação mesmo. Obrigado. Então, a gente vai ler sobre a vida de Narahari. Também é um devoto muito conhecido e a gente sempre canta, né? No Goura Arati, né? Kiba Narahari Adi Kori Chamaradulaya. Então, aqui está falando de Narahari. Né? Kiba Narahari Adi. Então, Narahari, mais muitos devotos estão segurando uma chamara, abandonando o Senhor Chaitanya. Né? Então, a cerimônia de Arati, o Gora Arati, Bhaktivinoda compôs essa canção que descreve uma cerimônia de Arati para o Senhor Chaitanya que está acontecendo às margens do rio Ganges. Não, desculpa. O rio... Não, é Ganges? O rio Ganges. Então, Narahari Sarakara, ele é um dos devotos que está presente, e ali ele está, né, com a Chamara abanando o Senhor Chaitanya. Tá? Então, essa canção é uma descrição desse Arati, tá bom? Para vocês se situarem. Toda vez que vocês forem cantar agora, o Gora Arati, quando ouvir Kiba, né? Kiba Narahari, aí vocês vão lembrar Narahari, que legal, olha aí ele. Né? Então a gente já... Eita, é a chuva que está danada aqui. Então, é isso. Isso aqui é legal, a gente poder cantar, né? E poder entender o que a gente está cantando, entrar dentro do humor. Isso é a nossa yoga. Né? Ok? Então, vamos lá.
A mais ou menos 4 milhas a oeste de Kathua, no distrito de Bardhaman, fica Sri Khanda, que é o local de nascimento de Narahari Sarakara Thakura. Sri Mukunda Dasa, Sri Madhava Dasa e Sri Narahari Dasa eram irmãos. O filho de Mukunda era Sri Raghunandana Thakur. Eu acho que Sri Mukunda, Sri Madhava, porque também na canção é Sanjaya Mukunda Vashu Goshadigai. Então, acho que é esse Mukunda. Aqui, que é o irmão dele, e Vasu Ghosh. Vasu Ghosh era um outro devoto que cantava muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui, Narahari Sarakara. Então, Sri Mukunda Dasa, Sri Madhava Dasa e Sri Narahari eram irmãos. O filho de Mukunda era Sri Raghunandana Thakur. Shri Krishnadas Kaviraj menciona os devotos de Sri Khanda como um importante ramo da árvore de Krishna Prema de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele fala, os residentes de Sri Khanda incluem Mukunda Dasa, Sri Raghunandana, Narahari Dasa, Chiranjiva e Sulochana. Todos juntos formam um dos principais ramos da árvore de Shri Chaitanya. Como tal, eles foram uma morada da misericórdia do Senhor. Esse ramo produziu os frutos e flores de Bhakti em profusão. Sri Narahari Thakura estava ligado a muitos dos passatempos de Mahaprabhu. Narahari Chakravarti Thakur escreve no Bhakti Ratnakara: as glórias de Sri Narahari Thakur são maravilhosas. Em Vrindavana, ele era Madhumati, e suas excelências são sem limite. Sri Lochan Das Thakur era um discípulo querido de Narahari Sarakara Thakur. Olha aí, Lochan Das. Em seu Chaitanya Mangala, ele descreve seu Gurudeva como segue. Sri Narahari Dasa é meu Senhor. Ensinou-me o conhecimento transcendental e estou sob sua influência de muitas outras maneiras. Seu abundante Krishna Prema satura todo o seu ser. Seus sintomas são claramente evidentes em seu corpo. Ninguém pode compreender a extensão de sua devoção e Krishna Prema. Em sua existência anterior em Vrindavana, ele era conhecido como Madhumati, uma querida amiga golpe de Sri Radha, que era um depósito de doçura. Esta mesma amiga Sakhi de Sri Radha apareceu nos passatempos de Shri Gauranga durante a era de Kali como Narahari. Ele era um depósito de Radha Krishna Prema. Srila Bhaktivinoda Thakur mencionou Narahari Sarakara em sua canção Goura Arati. Narahari Adi Kori Chamaradhulaya Sanjaya Mukunda Vasugosh Adigaya. Então, Narahari Sarakara Thakura era tão bom cantor quanto era poeta. Ele escreveu muitos poemas e canções relativas aos passatempos de Sri Gauranga e Sri Nityananda. Escreveu um livro de canções em sânscrito chamado Sri Bhajanamrita, um livro de canções chamado Padakalpatato, descrevendo intensa separação de Sri Gauranga, e é atribuído a Narahari Sarakara, assim como alguns outros livros. Quase todas as canções de Sri Narahari Sarakara Thakur foram incluídas no Bhakti Ratnakara de Narahari Chakravarti Thakur.
Portanto, às vezes fica difícil saber quais partes do Bhakti-Ratnakara são canções de Narahari Sarakara, citadas por Narahari Chakravarti, e que partes foram escritas por Narahari Chakravarti Thakur. Da mesma forma, é difícil verificar exatamente quais canções de Gaura Lila, incluídas no Bhakti-Ratnakara, foram escritas por Narahari Sarakara Thakur. O que complica é que ambos autores possuem o mesmo nome e frequentemente terminam uma música simplesmente dizendo: essa canção foi cantada por Narahari. Isso levou a um grau de confusão sobre a autoria específica de certas partes da obra, embora ambos Naraharis sejam grandes devotos e Bhakti-Ratnakara é reverenciado como uma escritura Vaishnava autorizada, que descreve as vidas dos grandes santos Vaishnavas. Sri Lochan Das Thakur, ele escreveu: antes do nascimento de Sri Gauranga, Narahari escrevera muitas ragas diferentes que falavam de Vrajarasa. Antes de escrever canções sobre Gauranga, Narahari Sarakara Thakur compôs muitas canções glorificando Krishna. Srila Narahari Thakur fez a passagem no Ekadashi de Krishna, o 11º dia da lua escura do mês de Agrahayana. Ok? Então, isso aí a gente termina sobre a vida de Narahari Sarakara, grande poeta e cantor, mestre espiritual de Lochan Das Thakur. E agora a gente vai para a vida de Ramachandra Kaviraj. Então, Srila Narottam Das Thakur, ele cantou Daya Guru Shri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa. Ó Srinivasa Acharya Prabhu, tenha a bondade de conceder-me tua graça. Narottama Dasa sempre ora pela associação de Ramachandra Kaviraj. Conhece essa canção, né? Conhece Girivaradari? Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Sim. Doya Koromore. Agora sim. Então, a última estrofe dessa canção, então, Narottam, ele fala que deseja a associação de Ramachandra Kaviraj. E a gente, quando leu sobre a vida de Narottama, a gente viu também a relação que Narottama tinha com Ramachandra, uma relação muito próxima. Eles eram muito... Quando eles se encontraram, eles se identificaram muito um com o outro. Então, ele sentiu muito a falta quando Ramachandra Kaviraj partiu desse mundo. Então, vamos continuar. Shri Ramachandra Kaviraj era um dos associados internos de Narottama Das Thakur. Ambos eram praticamente inseparáveis, está vendo? Shri Ramachandra Kaviraj obtivera a plena misericórdia e bênçãos de Srinivasa Acharya. O pai de Shri Ramachandra Kaviraj era Chiramjiva Sena e sua mãe era Shri Sunanda. Primeiro, Chiramjiva Sena vivia em Kumara Nagara. Depois que casou com a filha do poeta Shri Damodara Kavi, mudou-se para o vilarejo de Srikanda. Chiramjiva Sena era um Mahabhagavata, um dos maiores devotos do Senhor. Os devotos de Srikanda, liderados por Narahari Sarakara Thakur, todos tinham grande afeição e respeito por Chiramjiva. Chiramjiva é mencionado no Chaitanya Charitamrita por Krishnadas Kaviraj Goswami como segue. Gopinath Acharya continuou a apontar os devotos. Isso aqui
Então, Gopinath Acharya, essa passagem é quando Gopinath Acharya começou a descrever a Chaitanya Mahaprabhu. Eu acho que sim. Não. Chaitanya Mahaprabhu, não. Será que foi para o rei Maharaj Prataparudra? Agora eu não me recordo. Mas vamos ver aqui se fala. Aqui temos Shuklambhara, ali temos Sridhara, e aqui Vijaya, e lá Valabhasena. Esse é Purushottama e aquele é Sanjaya. São os devotos chegando em Jagannatha Puri para o festival de Ratha Yatra. E aqui Gopinath Acharya está descrevendo quem são os devotos que eles estão vendo chegando ao longe. Agora, eu não me lembro se ele está falando isso para Chaitanya Mahaprabhu ou se é para o rei Maharaj Prataparudra. E aqui estão todos residentes de Kulinagrama, tais como Satyaraja Khan e Ramananda. De fato, todos estão aqui presentes. Veja, por favor, aqui estão Mukunda Dasa, Narahari, Shri Raghunandana, Chiranjiva e Sulochana, todos residentes de Khanda. Quantos nomes lhe direi? Todos os devotos que se vê aqui são associados de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é a vida e a alma deles. Quer dizer, então ele não estava falando para Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? O rei disse, então é Maharaj Prataparudra. Ao ver todos esses devotos, sinto-me muito maravilhado, pois nunca vi tamanha refulgência. Na verdade, a refulgência deles é como o brilho de 1 milhão de sóis. Tampouco ouvi os nomes do Senhor cantados tão melodiosamente. Mas são os devotos chegando para o festival de Ratha Yatra, e Gopinath Acharya, que já conhecia todos esses devotos, começou a descrever, né, todos eles para o rei Maharaj Prataparudra. Então, Mukunda Dasa, Narahari, Shri Raghunandana e Chiranjiva, todos viviam em Khanda. Eram como um só, pois a meta da vida deles era a mesma. E cada ano, na época do festival de Ratha Yatra, costumavam ir a Jagannatha Puri Dham para tomar o darshana dos sagrados pés de Shri Chaitanya Mahaprabhu, para participarem do Kirtana e vê-lo dançar e cantar. Chiranjiva Sena nascera numa família Vaidya, isto é, da casta de médicos. Seus 2 filhos eram Shri Ramachandra e Shri Govinda. Esses 2 filhos eram grandes joias. Ambos obtiveram a misericórdia de Srinivasa Acharya Prabhu, depois do que foram viver em Telia Budharigram. Budharigram fica no distrito de Murshidabad. Ramachandra Kaviraj era especialmente entusiasmado. Ele era muito sincero, perseverante, enérgico, inteligente, muito belo. Seu avô materno era Shri Damodara Kaviraj, que era famoso como um grande poeta. Ele costumava instruir as pessoas na filosofia dos Shaktas. Também era iniciado na senda do Dharma, seguido pelos Shaktas. Depois do falecimento do pai deles, Chiranjiva, então Shri Ramachandra e Shri Govinda foram viver no local do avô deles, Damodara, que chamava-se Damodara Kaviraj. Como viviam com seu avô erudito, seguidor do Shaktismo, gradualmente também foram infectados com sua filosofia antidevocional, embora o pai deles fosse grande devoto Mahabhagavata e associado pessoal de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ramachandra Sena tornou-se médico e gradualmente ficou famoso como poeta altamente erudito também. Certo dia, Ramachandra Kaviraj estava na estrada para Yadigram, voltando de seu casamento. Na hora, Srinivasa Acharya passava pela estrada, acompanhado de seus seguidores.
Certo dia, Srinivasacharya estava em Adigram, em sua própria casa, onde muitos devotos haviam se reunido para ouvi-lo palestrar sobre o Srimad Bhagavatam. Então, Ramachandra Kaviraj, filho de Chiranjiva Sena, um dos associados eternos de Mahaprabhu, passou pela casa de Srinivasacharya. Acabava de se casar e, junto com sua noiva, voltava do casamento. De longe, Srinivasacharya viu Ramachandra Kaviraj e este também viu Srinivasacharya à distância. Ao verem de longe, um profundo humor de amizade surgiu no coração desses dois devotos eternamente perfeitos de Sri Gauranga. Depois de se verem, tiveram desejo de se conhecer. Srinivasacharya perguntou sobre Ramachandra Kaviraj ao povo local. Disseram que era um grande pandita chamado Ramachandra, um poeta erudito e médico perito de uma família de médicos e sábios. Ouvindo sobre isso, Srinivasacharya sorriu de contentamento. Ramachandra Kaviraj ouvira falar de Srinivasacharya e queria obter seu darshana. Assim, finalmente, foi até a casa de Srinivasacharya, junto com sua noiva, e foram apresentados por algumas das pessoas do lugar. O dia passou rapidamente em discussão de Harikatha. Passaram a noite, onde estavam desde que haviam chegado a Yadigram, na casa de um brahmana perto do lado de Srinivasacharya, e na manhã seguinte foram até Srinivasacharya e caíram diante de seus pés, oferecendo reverências prostradas. Então o Acharya pediu que Ramachandra Kaviraj se levantasse do chão e cordialmente o abraçou. Então ele disse: vida após vida tem sido meu amigo. A providência nos reuniu novamente hoje, arranjando o nosso encontro. Ambos sentiram grande felicidade por terem se encontrado. Vendo que Ramachandra possuía uma inteligência aguda e transcendental, profundamente sábia, Srinivasacharya estava muito contente. Começou fazendo ouvir as escrituras dos Goswamis. O comportamento puro de Ramachandra, sempre de acordo com as escrituras, agradava muito a Srinivasacharya. E depois de alguns dias, o Acharya iniciou no divino mantra Radha e Krishna. Passados alguns dias, Ramachandra Kaviraj deixou Yadigram e retornou ao seu próprio vilarejo. Naquela época, os Shaktas locais ficaram com inveja dele, vendo que fora iniciado na fé Vaishnava. Ramachandra Kaviraj sempre marcava seu corpo com as 12 marcas de tílica de um devoto e sempre cantava o santo nome de Hari. Certo dia, após banhar-se no Ganges, Ramachandra Kaviraj estava a caminho da casa quando os Shaktas o confrontaram, dizendo: Kaviraj, por que não adora Shiva? Teu avô, Damodara Kaviraj, era um grande devoto de Shiva. Então, por que abandonastes a adoração dele? Então, Ramachandra disse: tanto Shiva quanto Brahma são guna avataras, encarnações qualitativas do Senhor. Porém, Krishna é a raiz de todos os avataras, todas as encarnações. Simplesmente por adorar Krishna, toda adoração é realizada, assim como ao regarmos a raiz de uma árvore, todas as folhas e ramos são automaticamente alimentadas. Prahlada, Dhruva, Vibhishana e outros, que eram os queridos devotos de Krishna, são sempre glorificados por Brahma e Shiva. Por outro lado, Ravana, Kumbhakarna, Vanasura e outros tinham inveja de Krishna e devotavam-se exclusivamente a Shiva. Mas porque tinham inveja de Krishna, o próprio Shiva encarregou-se de destruí-los. Quando Brahma cria o universo, ele ora visto pelo sucesso no processo da criação.
e Shiva também se submete ao Senhor Vishnu. Só um minuto, gente. Ao ouvir isso, os Smartas Brahmanas, adoradores materialistas de Shiva, conhecido como Shaktas, ficaram sem palavras. Gradualmente, Ramachandra Kaviraja tornou-se ansioso por ir a Vrindavana e tomar darshan dos sagrados pés dos Goswamis ali. Após receber a permissão e bênçãos de vários Vaishnavas da Bengala, incluindo Sri Raghunandana Thakur, partiu para Vrindavana num dia auspicioso. A caminho de Vrindavana, visitou Gaya, Kasi, Prayaga e muitos outros locais sagrados. Afinal, chegou a Mathura. Ali, ele se banhou no Yamuna, em Vishramagata, e depois do banho descansou por algum tempo. Tomou o darshan da deidade de Adikeshava, no local de nascimento de Shri Krishna, e então continuou seu caminho para Vrindavan. Naquela época, Srinivasacharya estava hospedado em Vrindavana. Chegando lá, Ramachandra Kaviraja ofereceu suas reverências aos pés de lótus de Shridiva Goswami. E Srinivasacharya transmitiu aos devotos dali as notícias auspiciosas sobre os devotos da Bengala. Por ordem de Diva Goswami, Ramachandra Kaviraja foi visitar as 3 deidades principais de Vrindavana, Shri Madana Mohan, Shri Govinda e Shri Gopinatha, bem como os mausoléus memorial ou samadhi de Sanatana Goswami. Tomou darshan dos sagrados pés dos principais Goswamis que residiam em Vrindavana na época, inclusive Shri Lokanatha Goswami, Shri Gopal Bhatta Goswami e Shri Bhugarbha Goswami. Ao verem a maravilhosa perícia de Ramachandra em compor lindos versos glorificando Shri Krishna, deram-lhe o título Kaviraj, em reconhecimento por sua erudição. Após passar algum tempo em Vrindavana, sob a guia dessas grandes almas, e depois de visitar os locais sagrados importantes, Ramachandra recebeu ordem dos Goswamis para retornar a Bengala. Chegando à Bengala, passou por Shrikanda, Yadigram, Khadadaha, Ambika Kauna e outros centros Vaishnavas famosos, antes de chegar a Navadvip, onde visitou Mayapur. Ali foi até a antiga casa de Jagannatha Mishra, onde encontrou o velho servo da família de Mahaprabhu, Ishana Thakur. Após apresentar-se, pegou a poeira dos santos pés de Ishana e orou por suas bênçãos, que recebeu. Ramachandra Kaviraj era extremamente querido por Srinivasacharya e, por essa razão, Narottama Das Thakur considerava Ramachandra Kaviraj como sua própria vida e alma. Uma discussão de seus passatempos conjuntos encontra-se no capítulo sobre Narottama Das Thakur deste livro, Vida dos Santos Vaishnavas. Sri Ramachandra Kaviraj salvou muitos pecadores e descrentes, concedendo-lhes uma vida de auspiciosidade, como resultado de sua misericórdia. No festival em Kiturigram, ele era um dos líderes. Por ordem de Narottama Das Thakur e Srinivasacharya, ele novamente foi a Vrindavana. Ao chegar lá, descobriu que quase todos os Goswamis tinham falecido. Ao saber disso, seu coração sentiu profunda dor. Depois de alguns dias em Vrindavana, sentindo a dor da separação, dessa maneira, enquanto meditava profundamente nos pés de lótus de Shri Shri, Radha e Govinda,
ele entrou em seus passatempos eternos de Vrindavana. O dia de seu desaparecimento é o terceiro dia da lua obscura do mês de Pousha. O discípulo de Sri Ramachandra Kaviraj era Sri Harinamacharya. Ramachandra Kaviraj compôs muitos versos lindos glorificando Sri Gauranga. A seguinte canção é um exemplo das muitas orações compostas por Sri Ramachandra Kaviraj. Nessa canção, ele glorifica a misericórdia transcendental inconcebível do Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que descendeu para salvar todas as almas na densa obscuridade da era de Kali. Nela, ele também expressa sua profunda humildade Vaishnava, lamentando que foi incapaz de provar mesmo uma gota da graça do Senhor. Aí está a canção. Vejam só, irmãos, Sri Gauranga surgiu como uma lua dourada. Assim como a lua cheia surgiu no céu, outra lua mais cheia, na forma do Gauravatar, surgiu só para salvar a todos nós dessa era obscura de ignorância. Sua misericórdia tira todo o sofrimento das almas divas. Japa, mantras, austeridades e outros rituais são todos inúteis para purificar na era de Kali. Claro que essa japa não é qualquer japa, né, gente? O único meio de salvação é o Hare Krishna Mantra. Mahaprabhu é tão bondoso que manifestou o néctar do santo nome para que as almas nessa era obscura possam ser libertadas do ciclo de repetidos nascimentos e mortes e de uma vida infernal nos sistemas planetários inferiores e experimentarem o amor divino. Que a pessoa seja cega ou muda, não importa. Todos podem afogar-se nessa inundação. Dessa forma, Shri Chaitanya Mahaprabhu inundou todo mundo de amor por Deus. Mas Ramachandra Dasa é tão desafortunado que não pode sequer saborear apenas uma gota desse néctar. Ok, gente? Então, aqui a gente termina, né, a nossa leitura de hoje, os passatempos, né? A Patrícia está quase desmaiando ali. Você está delirando, né, Patrícia? Não, Maharaj, só tenho um pouco de dor de cabeça. Ah, meu Deus do céu. Pois bem, vocês têm alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? O Rogério já conhecia esses devotos, Rogério? Você conhece os devotos já há algum tempo? Não conhecia não, mas o do Kibanará foi uma novidade para mim, que é eu conheço o mantra, né? Que é o do Arat lá, como é que é o Kiba Jaiô, né? Kiba Jaiô, Jaiô Gora Chande, não é isso? É isso mesmo, mas você é bom, hein? Então você já conhece um bocado de coisa. Um caso de coisa não, estou Não conhecendo. é o Prabhu Sundara? É o Rogério aí? Oi? Não é o Prabhu Sundara? Não sou iniciado ainda não. Eu estou abrigado no Gurudeva Maharaj Dhanvantari, mas não sou iniciado não. Ah, que legal. Então você é aspirante do Maharaj Dhanvantari. Que legal. Vamos ver, né? Há quanto tempo? Bem, eu estou abrigado com ele desde o final de 2021. A gente está em... Não, desde 2020, final de 2020. Ele veio aqui ao Rio e tal. E é isso. Tá bom. Eu estive aí em Vrajadama, mas o senhor não estava. Eu estive aí em maio, mais ou menos. Passei uma semana aí. Foi mesmo? Mas o senhor não estava. Fui aí conhecer. Que legal. Então, gente, mais alguma questão, alguma pergunta? Do Maharaj? Oi, Guiri.
que eu achei que era, todos os acharyas, eles eram todos golpes. Era tudo o quê? A maioria deles eram golpes no mundo espiritual. Golpes? Sim. Os Sim, dois mas primeiros, os dois primeiros eram a forma eterna deles eram golpes. isso. Falou assim o livro. A maior parte da nossa tradição, né? Da nossa tradição Gaudiya Vaishnava, a maior parte dos acharyas, a grande maioria, são realmente têm formas espirituais de golpes, né? E então é isso. Essa é a sua pergunta? Essa é uma pergunta assim que é assim que o raça do Sampradaya dos acharyas Olha, do Sampradaya Madhurya. essa é uma pergunta difícil de dizer, de responder para você, né? Porque algumas, assim, vamos lá, né? Então, alguns devotos dizem que a gente estava no mundo espiritual, tinha nossa forma, né? E a gente desceu aqui, né? Então a gente já tem nossa forma original e há outros devotos que falam que não, né? Que essa forma espiritual a gente vai adquirindo na medida que a alma vai amadurecendo e desenvolvendo um sentimento específico por Krishna, tá? Ah, Então, ah, se a gente diz, né, que a gente já estava e que a gente tem essa forma, então como é que a gente poderia mudar, não é? Então, se a gente já tem uma forma que é eterna, então a nossa sampradaya é tudo de golpe, né? Então é um ponto assim, né? Mas também existe a ideia de que, como nós estamos em associação com o Chaitanya Mahaprabhu, com esse movimento, e ele deu muita ênfase, né, a essa relação, né, como a relação ele primeiro que ele estabeleceu a adoração de Arada e Krishna, né? Então essa adoração, apesar de que, né, Prabhupada fala que a gente pode ter essa relação de pai, de mãe, e assim por diante, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu tinha esse foco, né? Madhurya Rasa como sendo o ápice dos relacionamentos. Então, pelo menos o que eu posso dizer é que os acharyas e esses grandes acharyas, eles eram golpes, né? E que eles vieram, é diferente, assim, né? Do nosso caso, a gente pode dizer, eles vieram para ajudar o Senhor Chaitanya, né, no seu passatempo nesse mundo, a espalhar a consciência de Cristo. Então, como eles são almas muito elevadas e tudo, então a gente está falando de acharyas, né? Então, esses acharyas, eles tinham essa, essa relação com Krishna, né? Mas aí eu não posso dizer que se todo mundo, porque tinham também devotos muito íntimos, né? Como Murari Gupta, por exemplo, que vivia em Navadvipa, que era um médico, ele tinha uma relação com o Senhor Varaha, né? Então tinha outros devotos que tinham uma relação com o Senhor Ramachandra. Então a gente vai ver que não é uma relação de golpe, né? E eram associados íntimos do Senhor Chaitanya. Então é um ponto assim da nossa teologia que não se discute muito assim pelo menos em grandes assembleias e sei lá, né, como se trata de coisas tão elevadas que às vezes
não se considera um assunto urgente para ser discutido, né? Antes tem muita coisa para a gente tratar, como a nossa purificação, nosso desenvolvimento espiritual, né? Nós somos almas tão condicionadas, mas tão condicionadas, né? A gente sabe a dificuldade que é cantar uma volta de japa de forma concentrada, né? O que dizer ter uma vida absorta. Então existe tanta coisa para a gente aprender e desenvolver e ficar discutindo temas que são muito elevados e que, para se viver esse tipo de prática, né, precisa de uma capacitação bem elevada. Então não se discute muito isso, tá? Prabhupada sempre falava, não se preocupe, é melhor você, né, se dedicar ao serviço devocional e tudo, que tudo vai, aos poucos, sendo acrescentados à vida da gente. Tá ok, Girivaradari? Ok, tá ok. Pronto, gente. Então, muito obrigado aí pela associação de vocês. Amanhã a gente tem um dia bem corrido, né? Logo pela manhã, 8h30, a gente tem a continuação do nosso estudo do Néctar da Devoção, né? E à tarde a gente tem também sobre o Cantado dos Santos Nomes, tá? Então, quem puder, podem nos acompanhar aí, ok? Então, gente, muito obrigado. Um bom descanso a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, devotos, Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Boa tarde para todos. Finalizar. O quê? Vamos fazer. Quero 100 gramas do lemon pepper.